Olá, ouvintes, tudo bem? Eu sou Deise Sacramento, idealizadora da plataforma literária Diálogos e Submissos de Mulheres Negras, que conecta escritoras com o público leitor, e nós vamos conversar com mulheres sobre literatura negra e outras linguagens artísticas. Olha, minha gente, a conversa com Vilma Reis rendeu tanto, que a gente não podia dispersar nenhum pedacinho de conteúdo. E para isso, a gente está lançando o segundo episódio, a parte 2, da conversa que nós tivemos com a socióloga e ativista dos direitos humanos, Vilma Reis. Degustem, aproveitem, tá muito bacana. E a gente agora vai, porque muita gente ficou perguntando, né? Vocês estão... Mas assim, por que um podcast? Eu digo, porque a gente vai estar em tudo. É podcast, é youtuber, onde a gente puder, a gente vai estar. E uma outra coisa também que colocaram, porque todos os episódios, a maioria dos episódios, Dilma, eu estou gravando com mulheres da Bahia. E eu não abro mão de ser bairrista nesse momento, na verdade, todo momento, porque a Bahia tem muito para ensinar e muitas vezes o recorte geopolítico, inclusive aqui mesmo, é uma chamada até para as irmãs e irmãos aí, de outros lugares, não nos dá o valor devido diante do que a gente construiu aqui nessa cidade, né? Então, eu tô só com as mulheres mal assombradas baiana mesmo, é o povo daqui de Salvador, vai ter que se acostumar a ver nossa cara, ouvir nosso sotaque, que é importante também, ter o nosso sotaque baiano, nossa gíria, nosso modo de falar, entendeu? Então, é isso aí, é o que a gente tem para oferecer, é o que tem para hoje. Você viu, né, que a gente se meteu num negócio difícil, né? Mas é isso mesmo, né? Nada foi fácil, nada pra gente foi fácil mesmo, então... E aí, já aproveitando essa deixa, você ia concluindo a sua fala sobre a questão anterior, que a gente está num momento que a gente nunca viveu, né? Que é uma pandemia mundial, em que certamente nós, sobretudo as mulheres negras, porque inclusive nós somos o maior quantitativo populacional do país, né? 27,5% da população brasileira somos nós, as mulheres negras. E a pandemia, junto com a calamidade 17, tem nos colocado aí mais riscos de morrer, mais riscos de não sobreviver, mais possibilidades de acirramento das desigualdades sociais, né, dos perigos que são colocados cotidianamente estarem extremamente aumentados para nós, porque numa crise mundial de saúde, no país em que existe um sistema único de saúde que não privilegia as condições de atendimento ideal para a população, com os desgastes que são colocados para o SUS, sobretudo por essa gestão bolsonarista, né? Vamos conversar como é que você tem pensado aí as suas perspectivas para a política durante e após a pandemia, porque nós vamos sobreviver a ela, né? Axé. Deise, eu acho importante nós falarmos, a gente falando mesmo, né, de que é uma Covid-19 e uma calamidade 17, mesmo para não falar o nome desse pandemônio, porque é uma guerra mesmo que esse cara montou contra nosso povo, e muita gente, né, que apertou o 17. Não estou falando da população, a população que foi enganada, que foi destruída, que está sendo destruída. A gente não está aqui acusando a população, porque não é nosso papel. Nosso papel, como diz Esther Solano e outras, né? Como nos diz Márcia Tiburi, Flávia Oliveira, nosso papel é outro. Né? É de organizar a luta e fazer o enfrentamento. Como nos ensina Tânia Palma, né? Da República Popular Independente e Democrática do Nordeste de Amaralina. De Amaralina. Mas eu acho importante a gente destacar algumas questões que, para nós, é muito séria.
A gente sempre denunciou, e não é um papel, né, histórico de Raimundo Faoro apenas, mas todos os nossos pensadores, desde Guerreiro Ramos, Lima Barreto, como bem nos mostra Hilton Cobra, Lima Barreto já estava denunciando qual é a postura da elite colonial brasileira, né? Lima Barreto, que foi destruído por eles. Carolina Maria de Jesus, com o quarto de despejo, já tinha feito uma denúncia contundente, sempre foi para o embate com os chamados líderes políticos do Brasil e enfrentou todos na época dela. Né? Ao longo dos 30 anos, 40, que ela ficou no embate, de 1950 até 1977, quando ela parte, ela enfrentou todos eles. E a gente olhar também para todos os nossos que têm feito enfrentamento, e Lélia, ao dizer que o lixo vai falar em uma boa, né? E que nós precisávamos controlar o português, né? E botar o português na mesa. Lélia, ao falar de racismo e sexismo na sociedade brasileira, ao cunhar a categoria, né, o conceito de americanidade, né, e falar da necessidade dessa aliança no território da América Latina. Ela leu tudo direitinho e juntar com aquilo que Jurema Werneck, Lúcia Xavier e outras companheiras chamam, que é você fazer a leitura do que nos deu o sagrado e a nossa história na diáspora. Eu acho fundamental, né? E a gente chegar realmente em Conceição Evaristo, de dizer, eles combinaram de nos matar, né? E os nossos olhos d'água estão aqui. Eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer. A gente vive uma situação que é de precarização secular da vida negra no Brasil, que é da gente... A gente está conversando em maio e é o momento em que nós sabemos que o dia seguinte não acabou, que a gente saiu com a mão na frente e outra atrás, que não houve reforma agrária. A terra foi dividida no Brasil entre os colonizadores em 1850. Então, é isso mesmo. Quando alguém diz assim, eu herdei um sobrado no Brasil, você sabe, esse aqui é o herdeiro dos escravizadores, né? E essa situação, ela se abate nesse momento contra as nossas vidas, porque a gente está vendo aqui, a gente se debateu aqui com algo, quer dizer, os governos estão perplexos com isso, nós não. Nós não estamos porque não há surpresa para nós. Nós sabemos que a exclusão digital brutal de nossas companheiras, do nosso povo, a falta de documentação. Imagine, no domingo, o Fantástico dizendo que 5 milhões de pessoas no país não têm documentação. Quando você não tem o registro de nascimento, o país não sabe que você existe. Então, você não pode mover ter acesso a nenhuma política social. Isso aí é um quadro para nós, né? Isso aí é uma coisa que, para a gente, é muito importante, muito importante. A outra questão é a questão da renda básica, né? A gente defende que a renda básica ela continue no pós-pandemia, que nós vamos sair da pandemia, né? Toda pandemia ela tem a sua curva, o seu pico de crescimento, e ela desce. E nós estamos lutando e muito assustados, porque o avanço da pandemia nas comunidades a gente sabe que é devastador, num país onde o racismo estrutural ele é brutal e ele decide realmente quem vai ter respirador e quem não vai ter respirador. E as cenas que nós estamos acompanhando em Manaus, em Recife, em todo lugar do país, em São Paulo, né? É assustador para todas nós e está evidenciando uma situação de abandono do nosso povo que é muito grave. Além disso, a questão da insegurança hídrica, porque só falta água no bairro popular, no bairro dos empobrecidos, só falta água. Imagine, né? Nós tivemos situação de, na Cidade Baixa, faltar água em 14 bairros.
Isso E para a por gente... muitos dias. Isso por muitos dias. Muitos dias. Tem lugar que a água só chega 2 vezes na semana. Tem lugar que é 1 vez na semana. Tem lugar que é mais de uma semana sem a água. Então, essa é uma questão. Além disso, a gente tem uma situação da insegurança alimentar e nutricional, como já denunciava Carolina Maria de Jesus em 1954, com o quarto de despejo, em 55, assim como denunciou Josué de Castro com a sua Geografia da Fome. A gente lutou muito durante o governo Lula para tirar o Brasil do mapa da fome, né? O Brasil saiu do mapa da fome, mas rapidamente, por nós termos política de governo, mais política de governo e menos política de Estado, nós voltamos para o mapa da fome de forma brutal nesse momento, com o governo atual, que é um governo de morte, é um governo da necropolítica, é um governo que aposta na nossa morte em massa, né? Então, nós precisamos ter mecanismos de segurança alimentar e nutricional. A nossa luta pela manutenção e ampliação da renda básica tem a ver com essas questões, né? Você suspender as contas de energia elétrica e de água encanada tem a ver com essas questões. Ampliar as políticas sociais do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, tem a ver com isso. Então, quando a gente diz que ninguém volta para aquele normal de antes da pandemia, a gente está dizendo como era possível Salvador, por exemplo, essa cidade negra gigantesca, ter menos de 40% de cobertura na saúde básica. E isso não ter feito com que... imagine, a gente precisa se levantar. E essa era uma luta só de alguns movimentos sociais, né, de gente que milita na área da saúde e que bota suas vidas em risco, porque quando você vai para um conselho municipal de saúde, porque é um conselho deliberativo, você bota a sua vida em risco, porque você tem que enfrentar os grandes interesses econômicos, inclusive do mundo privado da saúde. E Salvador conseguiu ter menos de 40% de cobertura na saúde, ter uma rede em que a gestão existe só para 20% da cidade. E no país inteiro a gente está vendo a gestão é só para 20% das cidades, né? Ela dá conta ali das questões da classe média, ela dá conta, dá um cala-boca que bota um posto de saúde, às vezes oco, que não tem medicamento, não tem vacinação, não tem as políticas mínimas para você cuidar das doenças crônicas, por exemplo, que como é de tratamento contínuo, você não tem que se expor nas unidades de urgência e emergência, como é o caso das UPAs, você não tem que ir para as unidades de média e de alta complexidade, e, na verdade, nosso povo é empurrado para lá porque a saúde básica não funciona. E aí lá você se arrisca muito mais, né? Então, e ainda tem a questão da ausência de profissionais, e sobretudo de profissionais negras e negros, né? Que é a luta da aprovação das cotas no concurso, tem rasurado esse cenário, mas a nossa ausência para pensar questões que são da saúde da população negra, as questões de hipertensão, as questões da anemia falciforme, diabetes, então uma depressão, né? Tudo isso que acomete largamente a nossa população são as chamadas doenças da travessia, né? Que são as doenças com comprometimento muito maior para a população negra e que, imagine, né? Anemia falciforme, ela está mapeada no Brasil desde 1925, largamente, mas não se buscou uma solução porque a doença para os negros e para, né, os empobrecidos. Em 2005, quando Denise Ribeiro foi coordenadora de saúde da população negra em Salvador e que Luísa Bairros estava no PNUD, no Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, a sua gatinha linda, também participando do podcast, ela é maravilhosa. E quando essas mulheres fizeram o programa de combate ao racismo institucional na saúde, que é o PCRI, e pensou em todo o serviço público brasileiro, o que nós entendemos que na gestão pública nós precisamos, é por isso que eu digo, ninguém volta para aquela situação anterior da Covid, porque ali era a situação do abandono e da ausência da política.
Esse corre-corre dos gestores é porque eles sabem que não existia gestão pública para a maioria da população. Os mais vulnerabilizados, os mais empobrecidos, os que estão nos bairros abandonados, onde a unidade de saúde não funciona, onde a escola parece uma prisão, né? E onde se amplia o encarceramento como resposta à ausência das políticas, onde se levanta de forma covarde a guerra às drogas e se faz uma guerra contra as mulheres negras, os jovens negros e os empobrecidos. Então, eles sabem disso. Essa é a questão. Então, por isso que é perigoso ter a gente à frente do processo político e sem a tutela deles, né? Essa é a questão, é para essa precarização e abandono que a gente não volta. A nossa ação daqui para frente é fazer incidência política. E tem mais, Deise. Passada a pandemia, e a gente já está fazendo isso, que nós somos do Comitê Comunitário Virtual de Enfrentamento à Situação da Covid-19 nos bairros populares de Salvador, né, que envolve os 167 bairros da cidade. Nós dividimos, nesse momento, agora em 12 regiões, né, e Salvador ela já tem 21 áreas de abrangência nesses 167 bairros. Tem gente se organizando na cidade inteira e nas ilhas, que é importante dizer, em qualquer discussão nossa, tem que botar as ilhas, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Paramana, botar as ilhas todas, que muitas vezes a situação de Ilha de Maré é um absurdo. Era 1 ano sem uma equipe médica. Você acredita uma coisa dessa? Uma prefeitura que recebe os royalties da Petrobras por conta de Ilha de Maré? 1 ano sem equipe médica completa, né? Ali, ó, e a ambulância, né, que tem que ficar lá, tem que ficar à disposição para as questões de urgência e emergência da população. São 12 mil pessoas que, quando o navio Golden Miller explodiu lá, né, quase acaba com tudo, em dezembro de 2013, que a gente via as pessoas desmaiando na praia, espumando, caindo em casa, porque nós pegamos um barco urgente e chegamos lá antes que os poderes governamentais, né? Eu, enquanto presidente do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado da Bahia. Então, é importante que a gente levante essa situação. Além disso, Deise, eu acho que aqui eu quero convidar os diálogos insubmissos de mulheres negras para a gente no comitê, em outros espaços, na MAIM, a gente já está pensando uma campanha que é de socorro às mulheres no caso da violência doméstica diante da Covid-19. Existem iniciativas em Buenos Aires, em outros lugares aqui das Américas, em que, por exemplo, em Buenos Aires, se tem uma situação de violência ali, que com risco na vida da mulher, ela pode ligar para uma farmácia e solicitar uma máscara vermelha. Esse é o código. E ali a pessoa que atende na farmácia tem que imediatamente chamar o serviço para aquela mulher, para acudir aquela mulher. Eu tenho dialogado com algumas companheiras a necessidade da gente pensar mecanismos aqui, mas até agora, o companheiro Jarbas produziu um material lindo para a gente, Zezé Pacheco, Tânia Palma, Fabiana Gonçalves, elas pensaram, juntaram, junto com o núcleo em Águas Claras, no Nordeste Amaralina, a gente juntou um material, fizemos uma seleção e Jarbas produziu, como um podcast mesmo, né, de 11 minutos, e a gente botou, inclusive, a música de Elza Soares, né? Cadê meu celular? Eu vou ligar 180, vou destruir seu nome e espalhar. É muito importante essa questão de acolher as mulheres e os serviços precisam funcionar. A gente não pode ter uma DEAN que vai responder para a mulher, não, a gente só está atendendo 3 mulheres por dia durante a pandemia. A gente não pode ter esse tipo de resposta. É nesse momento, e a gente está fazendo uma luta muito grande, Deise, pela criação da delegacia da DEAN digital, né? Já que se buscou solução digital para tudo, a gente está lutando nesse momento pela questão da delegacia digital
de atendimento especializado às mulheres em situação de violência. Os serviços, eles precisam acontecer. A gente fala na cesta básica, a cesta básica é importante. A gente também, mas a gente está indo para cima, porque a forma como, às vezes, o recurso chega para nós, né? A gente chamou a DPU, a Defensoria Pública da União, e a DPE, Defensoria Pública do Estado, para acabar com essas vergonhosas filas da Caixa Econômica Federal, que essa é uma outra forma de empurrar nosso povo para a morte e para a violência. A gente está lutando para que o governo do Estado e a Prefeitura distribua sabão, né, e material de limpeza nos bairros. E a nossa luta é por ampla testagem na população. Ampla testagem na população. Fica aqui o povo segurando a realidade porque não faz ampla testagem, né? A gente precisa de ampla testagem, porque não é só pedir para uma mulher que vive com seus 5 filhos, companheiro, a pessoa mais velha, vive todo mundo, às vezes, em 2 cômodos. Você não pode, cinicamente, pedir fique em casa, né? Não é fique em casa, você tem que criar as condições para ficar em casa. E criar as condições, né? E a gente precisa ter muita coragem para fazer esse debate. Não é só dizer fique em casa. Fique em casa tem implicações dos gestores, que o dinheiro, saber que o dinheiro não é deles, o dinheiro é da população, né? Então, o governo vergonhoso, o horror, o medonho governo federal está buscando o jeito somente de salvar os empresários, de salvar os banqueiros. CNPJs. Aqui, eu queria que as insubmissas também, eu já estou convidando para várias coisas, eu acho que as insubmissas também, nós precisamos, com muita coragem, nos juntarmos e fazer uma petição em cima dos bancos privados. Eles precisam botar dinheiro nas organizações de mulheres negras, eles precisam botar o dinheiro nas gestões municipais e estaduais, eles precisam botar dinheiro no consórcio do Nordeste, em todos os lugares, fortalecer as universidades, porque eles ajudaram a nos botar nessa situação, que é um capitalismo desenfreado, um capitalismo que achou que podia tirar tudo da natureza sem nenhuma regra, né? Atacar as comunidades tradicionais. Eles precisam botar comida lá nas comunidades tradicionais, eles precisam nos entregar, né? Criar condições para a gente ter os computadores potentes, criar condições de uma comunicação remota para o trabalho remoto, porque eles nos botaram nessa situação. Em nome da ganância, eles destruíram a democracia. Eles destruíram e eles nos levaram a um golpe, né? E a gente também está lutando para derrubar a PEC 95, aprovada em 2016, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde e educação e levou o SUS a essa situação de tirar 23 bilhões de investimento no SUS só nesses 4 anos, né? E isso tem a ver com conservadorismo, com política de direita, com gente que ataca o país e eles têm que ser todos denunciados. E os bancos, né? E a gente fica aqui dizendo que a gente é em defesa do SUS. Nós precisamos nos colocar em defesa do SUS. São essas questões, companheira, e são grandiosas, são tarefas políticas muito grandes. Então, não é fácil para nós. Eu, inclusive, quero te dar autorização para a gente colocar esse material também, o audiovisual, por isso fiz questão que a gente tenha essa, né, nossa imagem da nossa irmã Marielle, de que eu esteja aqui, né, dessa forma, com a minha conta, com a nossa, né, nossa posição, porque a gente precisa debater essa agenda amplamente, como você disse, em todos os canais que nós pudermos. É muito importante que a gente debata essa questão e essa agenda e ter um plano desde agora de como é que nós vamos ter um cronograma dos hospitais, inclusive os privados, que estão recebendo todos os recursos públicos, e essa infraestrutura, essa infra vai ter que ficar para o nosso povo. Essa estrutura não vai poder voltar para a iniciativa privada, né? O hospital espanhol não pode voltar para a mão do capital bruto, né? Tem que ficar para o nosso povo.
e tem que ter fila única no acesso aos respiradores e aos atendimentos de média e de alta complexidade. A agenda não é fácil, mas é essa batalha política, por incidência política, que o Comitê Comunitário de Monitoramento à Covid-19 e prevenção e proteção do nosso povo nos bairros populares de Salvador, e que é um exemplo hoje para muitos lugares do Brasil. Muita gente está olhando o que a gente está fazendo na Bahia, como bem disse você, a gente dando régua e compasso, né, para poder pensar o Brasil. E a gente está em outras batalhas, né? Eles, enquanto o país está em pandemia, eles estão atacando os quilombolas, atacando os povos indígenas, tramaram a PEC 910 semana passada, a PEC a emenda constitucional da grilagem de terra, e essa semana já mudaram o número, mas é o mesmo projeto dos grileiros de terra, né, da grilagem de terra. Então, para nós, é assim, é luta o tempo todo, mas a gente tem coragem. Nós temos coragem. Eles tramam contra o FNDE, né, para poder acabar com o FNDE. São várias guerras o tempo inteiro. Então, nós precisamos lutar para que nossas cidades, toda a nossa vida seja devolvida para a nossa população, né? Que a gente produza alimentos mais saudáveis e que não haja tanta agressão à natureza, para não dar os desequilíbrios que nos levam a situações de pandemia que nós estamos vivendo. Mas é pensar, Vilma, que o Diálogos Insubmissos é uma iniciativa coletiva, né? A gente tem uma construção que ela perpassa por muitas mãos. É pensar que a gente tem aí um grande canal de comunicação, que são as redes sociais, para quem a gente conseguir acessar. A gente está aí agora com uma proposição a partir de um debate da cultura, que a aprovação do fundo emergencial para os artistas, para os profissionais da cultura, de toda a cadeia produtiva, é urgente, porque, inclusive, nós fomos as primeiras a terem todas as atividades canceladas por conta da pandemia, e é a última atividade que possivelmente vai ter retorno de funcionar, né? Então, as pessoas da cultura, os artistas, produtores, né? Desde quem atua na produção, a execução da cultura no país. Está todo mundo implicado. Essa proposição de continuidade do apoio emergencial é uma questão de sobrevivência para toda a linha da cadeia cultural. Então, nós estamos aqui à disposição para as construções coletivas. A nossa megalomania é produtiva, é pensar mesmo barreiras transnacionais para pensar o debate de sobrevivência da população negra durante e pós a pandemia. A pandemia ela não acaba quando ela se encerra, né? Ela deixa aí o seu rastro de morte, de enlutamento, de infelicidade, de escassez, que afeta muito mais a nós, negras e negros, e sobretudo as mulheres negras, né? Esse debate sobre o trabalho doméstico, Vilma, é uma coisa que também tem me preocupado bastante, né? Como o trabalho doméstico ele vem sendo colocado, e que é um trabalho de execução das nossas mãos, de nós, mulheres negras, né? Que daria outro podcast, viu, Vilma? A gente conversar sobre o trabalho doméstico. Mas é pensar isso, é pensar que esse debate sobre... Porque nós somos um podcast que vai discutir literatura, e discutir literatura é discutir política, é discutir a vida da população negra, é discutir as nossas demandas e as nossas questões políticas e sociais, né? Quem entende literatura de forma ampliada, os brancos fizeram isso. A própria Conceição Evaristo, licença, né? Conceição Evaristo, quando ela puxou essa discussão, né, daqueles 13 contos Insubmissas Lágrimas de Mulheres, todas as questões que ela levanta ali são questões políticas, né? Que é de as 13 formas diferentes de agressão, né, às mulheres negras, desde do pai que não quer ter filha mulher,
né, e por isso bota o nome de vingança, né, até a espreita da agressão, que nesse momento ocorre muito, né, da agressão sexual às meninas e às mulheres dentro da casa, né, Shirley, o conto de Shirley, Paixão, ali aquela abertura ali, né, é muito do que muitas mulheres estão passando nesse momento, e é por isso que a gente precisa fazer a campanha do pano vermelho na janela. A gente não vai poder ligar em uma farmácia, não vai ter, talvez, a solidariedade de nos acudir, mas a gente pode, né? A gente pode botar um pano vermelho na janela e dizer: aqui está tendo uma situação de violência, de abuso. Então, Conceição Evaristo nos deu régua e compasso, Carolina nos deu régua e compasso, Ana Maria Gonçalves, Cidinha da Silva, Esmeralda Ribeiro, a Alessandra Sampaio, essa maravilhosa daqui da Bahia, né? Eu estou fazendo questão de falar as mulheres, né? Cristiane Sobral, Geni Guimarães, Miriam Alves, elas todas nos deram e nos dão régua e compasso, desde Alta de Souza, Maria Firmina dos Reis, né? De que lugar que essas mulheres escreveram e escrevem, né? Com a potência que elas escrevem. E quanto mais a gente vai ver Atlântida, né? Quanto mais a gente vê Beatriz Nascimento, a gente vê também que ela recorreu à arte para responder demandas que eram da vida social. Ori é uma resposta cultural atravessada pela política, né? Quando a gente imagine, né, que essa mulher pensou isso, e Beatriz Nascimento foi assassinada porque foi acudir uma mulher que estava sendo vítima de violência do companheiro dessa mulher, e foi assassinada em espaço público, né? Essa historiadora fantástica, nascida no Sergipe e que se forjou uma das maiores historiadoras desse país no Rio de Janeiro. Então, elas recorreram à arte. Lélia, diante da asfixia da ditadura, junto com Candeia, Lélia, em 75, foi fazer a escola de samba Quilombo com Candeia para poder responder politicamente à situação. E quando Jurema Werneck faz a sua tese de doutorado, o samba segundo as Yalodês, também essa construção de resposta, né, que vai buscar na resistência política de Tia Ciata e de todas as mães baianas que fizeram a revolução cultural no Rio de Janeiro, né, até chegar em Alcione, chegar em todas, e elas sempre fizeram política. Dona Ivone Lara não fez outra coisa a não ser política. Clementina de Jesus, o que ela fez no samba foi política, né? Quando a gente vê Leci Brandão cantar Zé do Caroço é um manifesto político de liberdade. 1976, Leci Brandão fazer Zé do Caroço, né? Então, o samba é uma das nossas potentes escolas de ciência política. E eu te falei antes dessa nossa grande líder de chapéu mangueira, que é Benedita da Silva. Há 28 anos atrás, Benedita quase se tornou prefeita do Rio de Janeiro. E depois, o baronato da comunicação, os donos do dinheiro no Rio de Janeiro, eles decidiram que ia interromper. E com os arrastões que eles organizaram, eles impediram que há 28 anos atrás uma mulher negra se tornasse prefeita de uma das maiores cidades do mundo e a segunda maior cidade do Brasil. Pois bem, levou Deise, 28 anos para nós fazermos um outro movimento com outra potência, com outras peculiaridades e especificidades, que exatamente o movimento agora é ela. E sem o Fórum Marielles, sem a Rede de Mulheres Negras da Bahia, sem a Marcha de Mulheres Negras, nós não estaríamos escrevendo essa escola, esse novo capítulo, e que dialoga profundamente com a Mandata Quilombo, com Érica Malunguinho, que dialoga com a Gabi Netona, com Áurea Carolina, com Lauana e Tainá, e todas as mulheres, André de Jesus e todas as potências de Belo Horizonte e Minas Gerais toda.
não estaria dialogando com Nilma Lino Gomes, não estaria dialogando com a potência que está no Rio de Janeiro. A gente sabe que vai acontecer muita coisa no Rio, né? Depois dessas reviravoltas políticas todas que está tendo no Brasil e no Rio de Janeiro. Ingrid Farias e todas as mulheres que nesse momento se levantam, Jô Cavalcante, todas que se levantam no Recife, né? Então, isso para nós é muito potente, né? Então, levou 28 anos dentro do partido, concluindo, dentro do Partido dos Trabalhadores, um partido criado nas comunidades eclesiais de base, no contato com a luta das SEBs, no contato das comissões de fábrica, como instrumento de luta da classe trabalhadora, né? E esses que lutam e que se levantam. Então, a gente fala por uma cultura de esquerda, e nós somos a esquerda negra, que nos levantamos sem patrão, sem dono, sem tutela. De lá, de Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, até as submissas do Nordeste Amaralina, das Cajazeiras, de Itapuã e do Largo 2 de Julho, Ladeira da Preguiça, Centro Antigo de Salvador, Águas Claras, Engenho Velho da Federação, há uma revolução que se levanta, né? E não haverá nada sobre nós sem nós. Você falou da questão do trabalho doméstico. Eu acho que quando a gente sabe que a primeira pessoa que morreu de Covid-19 no Brasil foi uma mulher negra de 63 anos, no Rio de Janeiro, trabalhadora doméstica, infectada por sua empregadora, né, que veio da Itália, caramba, né? As regras da colonização continuam vivas, estão de pé. Quando a gente tem o absurdo e o cinismo político de governadores, Brasil afora, dizendo que, querendo botar em seus decretos, de que o trabalho doméstico é essencial, atividade essencial, é porque a gente sabe que tem um país que ensinou aos brancos de classe média, os brancos ricos, que o trabalho não é para eles, o trabalho é para o nosso lombo, né? Eles acham indigno, secularmente no Brasil, os brancos acham indigno trabalhar, eles acham digno ser nossos donos, e eles acham dignos eles comandarem o que a gente faz. Então, eu queria muito que a gente chamasse Creuza Oliveira, Milka Martins, que ela é uma mulher incrível, está fazendo um trabalho incrível na Mata Escura, né? Um trabalho de socorro mesmo às mulheres negras. Muitas trabalhadoras domésticas, diaristas, estão sendo socorridas pelo o coletivo de mulheres negras, Creuza Oliveira, coordenado por Milka Martins Evangelista, né? No bairro da Mata Escura, em Salvador. É incrível a potência política dessa mulher. E eu queria muito que a gente conversasse com elas, porque é impressionante o que essas mulheres têm feito no bairro da Mata Escura. Vilma, muitas ideias, muitas coisas bacanas, eu acho que a gente constrói aqui nessa conversa da gente. Acho muito importante a gente ocupar esse espaço, já liberar um spoiler aqui para você, mas o Diálogos vai ter um canal no YouTube, que eu vou fazer dizer também, agradecer que isso aqui é uma parceria com a Fundação Rosa de Luxemburgo. Nós estamos com o projeto da Casa e Submissa Online, o podcast é uma das atividades da Casa e Submissa Online, né? A gente conseguiu aprovar com as irmãs lá esse recurso, nós somos 25 mulheres, só tem René de homem, recebendo algum tipo de remuneração para atuar na Casa e Submissa Online agora, somos 25 mulheres e um homem, né? Maravilha, parabéns, Deise. Parabéns, você é guerreira, e a gente sempre cola porque a gente sabe que daí é uma escola de formação política mesmo, e juntando literatura com reação política das mulheres negras. Parabéns. Bom, a gente não tem negócio de caô, tem caô cabeçila, mas negócio de caô, conversinha mole, não tem não. Nosso caô é o caô cabeçila, né? Então, eu fiquei muito contente com essa oportunidade de estar conversando com você, de você estar participando de mais uma iniciativa do Diálogos e Submissos. O que eu dizia sobre o canal do YouTube é que a gente pode fazer lá a conversa sobre o trabalho doméstico. Eu acho que é
importantíssimo a gente fazer esse debate. O Diálogos vai começar no próximo mês aí com algumas campanhas para a gente fazer também arrecadação, distribuição dos livros das escritoras, que as escritoras estão com os livros parados. Nós não estamos na Amazon, nós não estamos nas grandes livrarias que muitas vezes cobram da gente 60%, 70% do percentual do valor do livro para distribuir os nossos livros. A gente não está vivenciando essa realidade. E, certamente, essa conversa, que, inclusive, na literatura, a gente vai conseguir encontrar diversas interlocuções sobre o trabalho doméstico. Acho que a gente pode fazer esse diálogo aí com a companheira Milka, né, com as mulheres que estão à frente do debate já lá no nosso canal. E agradecer, Vilma. Eu acho que, sem ser piegas, inclusive porque eu acho que às vezes ser piegas não é um problema, mas eu fico muito feliz de estar próxima de você, de escutar você, né? A sua fala, ela é uma fala potente, mas é uma fala acolhedora, alentadora, né? Eu, depois da eleição de Lula, na verdade da primeira eleição de Dilma, eu estava muito desgostosa com a minha atuação mesmo, né, no cenário político. A sua candidatura, ela reacendeu em mim, e eu também ouvi isso de muitas pessoas, né, no quanto você é uma pessoa muito importante, e você não é você sozinha, né, você é a primeira pessoa do plural. É importante a gente frisar a necessidade da gente coletivizar as nossas falas, os nossos debates, e você faz isso muito bem. E agradecer e pedir aos orixás que protejam você, protejam a sua trajetória, protejam a sua história de vida, protejam as suas narrativas que são construídas coletivamente, porque proteger você é proteger as mulheres negras da Bahia, é proteger o legado político das mulheres negras no Brasil, e estar, né, construindo isso perto, né, de você, estar construindo isso perto do agora é ela, é uma construção e fortalecimento de ancestralidade. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Deise, obrigada a você, obrigada a todas as companheiras dos Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras. Eu quero te mandar daqui a pouquinho, quando a gente encerrar aqui, os cards do Comitê Comunitário e assim, né, nosso podcast que a gente fez, ficou muito bacana. Mandar para vocês colocarem aí, se for possível, na página, né, nos espaços, porque a gente é um espaço de incidência política para mostrar ao poder público que eles falharam com o nosso povo, que os nossos bairros estavam abandonados, que nossa gente não tinha política quase nenhuma, né? E eles estão agora aqui ficando sentados em cima do dinheiro da renda básica, tanta humilhação para o povo conseguir receber, né? Tanto horror. E para a gente é muito importante que, depois da pandemia, continue a renda básica, né? É importante dizer, Suplicy pensou na renda básica e a gente está lutando pelo direito a uma reparação desde o dia 14 de maio de 1888. Hoje à noite eu vou estar fazendo um diálogo com jovens um coletivo de jovens militantes do PT e de outros espaços. A gente vai discutir sobre o dia seguinte, sobre a escravização no país, e essa questão, para nós, está na ordem do dia. Os bancos precisam pagar o que eles tiraram de nós. Se alguém é banqueiro no Brasil, o dinheiro veio do tráfico escravista. Se alguém tem muito dinheiro no Brasil, esse dinheiro está manchado com o nosso sangue. E esse dinheiro ele precisa, nesse momento, ser movido para garantir as nossas vidas. Muito obrigada. Viva os Diálogos Insubmissos. Viva esse espaço de fortalecimento de mulheres negras, de formação, porque quanta gente que gostaria, durante tanto tempo, de se ligar a uma luta política, e quando você começou a abrir os diálogos nos espaços que, em geral, não tinha essa ocupação antes, né? E quanta gente também que foi descobrindo que podia escrever,
e é muito importante colocar à venda nessa plataforma, né, e outras formas de apoio, os livros e as produções das mulheres negras. Parabéns aos Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras, porque Ser Submissa é isso, a gente também fazer o nosso recurso circular entre nós, e quem apoia, e a gente também apoiar as nossas causas. E é isso que eu sinto que os Diálogos Insubmissos faz, quando teve a ousadia de criar uma casa insubmissas de mulheres negras dentro da maior feira internacional de literatura, que é em Paraty, e depois ocupar todas as outras feiras possíveis. Esse é um projeto vitorioso, e a sua vitória é a nossa vitória. Nós somos sempre nós. Se a gente insiste em qualquer coisa de personalidade, isso é eu, dá errado, porque é uma questão ancestral, é uma questão do nosso povo, e é um diálogo de afirmamento com os nossos ancestrais. Viva nós e viva as águas, viva todo o poder das Iabás, das Ialodês, todo o poder do sagrado no feminino. Viva nós!